Nós todos fomos educados, eu diria, de maneira inadequada. Nós todos fomos educados a não pensar sobre a chamada morte, ou o final físico da nossa existência, não é? E o propósito aqui desse encontro é muito breve, não é fazer apologia à morte, de jeito algum. Eu me recordo de já ter lido, algum tempo atrás, não muito pouco tempo, pessoas famosas da mídia, determinados comentários sobre a chamada morte, dizendo que quando estamos em plenitude de vida, que a morte é isso, que a morte é aquilo, enfim. Eu acredito plenamente que seja um desabafo de pessoas que de alguma maneira ainda não dispõem de um certo amadurecimento e também não dispõem de um conhecimento. Se nós tomarmos como base a reflexão de que a morte física é um nascimento para a vida espiritual, nós vamos considerar que os parentes que nos recebem lá no outro lado, na espiritualidade, estão em festa, igual nós estamos em festa aqui quando recebemos alguém na maternidade. Mas com uma diferença fundamental. Na maternidade há todo um quadro condoído, há todo um quadro de... E durante pelo menos muitos anos nós temos que esperar que este ser se torne um ser consciente e que possa começar a fazer suas próprias escolhas. É quando ele começa a usar do seu livre-arbítrio com certas limitações. Sim, porque o nosso livre-arbítrio, o limite dele é bem considerável. A gente bate a cabeça num teto e dali nós não podemos ir à frente. Então o livre-arbítrio, que é tão falado, que nós dispomos, ele também é limitado. Ele não é tão livre assim. É um livre-arbítrio condicionado a determinados fatores. Então, a morte física é uma bênção, como todas as questões que Deus nos permitiu vivenciar durante a nossa existência como espíritos. Há um momento em que o sofrimento do doente é tamanho que ele praticamente pede a Deus que leve ele, que a morte chegue, não é? Você que está me assistindo nesse momento sabe que isso é uma realidade e quiçá você já não viveu uma experiência dessa com algum parente, alguma pessoa muito querida. Existe um filme muito curioso que vocês podem assistir, chamado Vivendo a Eternidade. Vivendo a Eternidade. É a história de um jovem de 20 anos que ele descobriu a fonte da juventude. Era uma água que ele bebia, que brotava de uma fonte no pé de uma árvore. E esse jovem de 24 anos ficou ad eterno, ou seja, eternamente, com 24 anos de idade. O filme começa e ele deve estar com 130 anos de idade, mas fisicamente ele se mantém com o corpo de 24 anos de idade. Ele vai visitar o túmulo da mulher amada dele, salvo engano, na França ou na Itália, e que ele deixou de conviver há muitos anos. Então ele tentou, mostra isso no filme, né? Ele tenta convencer essa bela amada dele que ela beba da água da fonte da vida eterna,
no corpo físico, e o pai dele, ou seja, o sogro, conversa com ela e diz: minha filha, não faça isso porque é muito triste. É muito triste você viver e as pessoas que você ama vão embora e você fica sozinho. É muito triste isso. Então nós falamos muito em longevidade, mas duas coisas são imperativas que eu considero na longevidade da vida. Primeiro é com qualidade de vida, qualidade de consciência. Segundo, questões de natureza motora, física, que seja uma longevidade com qualidade. E não existe mistério, não existe segredos para isso. O homem, na sua modernice, inventa 1000 formas, 1000 coisas para esticar a vida. Mas não vale a pena manter apenas o vaso novo se ele tem determinadas deformidades, né? E essas deformidades fazem parte do construto da vida. Quando eu digo fazem parte do construto da vida, eu quero dizer o seguinte: há determinadas idades em que as coisas começam a doer. Por isso aquela brincadeira de a idade do condor, né? Que dói tudo. Então as coisas começam a vista, por exemplo, né? Começa a dar catarata, depois vem glaucoma, depois vem isso, depois vem aquilo. Há uma desconstrução biológica, natural, e tudo que é natural, eu particularmente tenho o maior respeito e o maior amor da vida, porque é natural, é divino, é de Deus. Então nós temos que começar a refletir a chamada morte, que eu chamo de engodo, com uma educação muito plena. Existem algumas culturas que essa temática já é vista como algo com tanta naturalidade, e aí eu indicaria para vocês também um outro filme aqui, chamado Pequena Floresta. Pequena Floresta. Ou é Pequena Floresta ou é Pequena Grande Árvore. Pequena Grande Árvore é o filme, a história de um garoto que é educado em uma cultura em que essa questão da morte física é natural. Como as coisas ficam bem mais leves, como as coisas ficam muito mais naturalizadas, não é? Não há aquela coisa do medo, não há aquela coisa do barulho, não há aquela coisa da confusão, né? Porque se nós nascemos um dia, né, em casa ou na maternidade, nós teremos que ir um dia, né, com naturalidade. Não há por que dizer que a morte é algo de estúpido, né? Como eu já vi alguém dizer isso. Isso prova uma imaturidade e uma ignorância muito grande das leis da vida. E também mostra a robustez do materialismo. Como a morte não existe, nós somos espíritos imortais, é preciso que a gente busque não relativizar, mas naturalizar esse conceito de morte aqui, vida lá. Vocês não fazem ideia do sofrimento quando nós vamos reencarnar, do sofrimento dos que ficam do lado de lá. Porque sabem que nós vamos enfrentar uma vida terrena de 80, 60, 70 anos, 90, com tantas adversidades, com tantas lutas infames, com tantas desonras, com tantas faltas de amor, de caridade, né? O que eu amo no Espiritismo não é outra coisa senão
que no Espiritismo você encontra o Jesus, o ser divino que é, os seus hábitos, os seus costumes, a sua forma de viver, de pensar e de existir e de estar no mundo. E ele disse, eu venci o mundo, né? Vencer o mundo aí, ele fazendo uma metáfora, né? Porque o mundo não venceu ele. Não se desesperou, não se revoltou. Eu diria que Jesus foi um ser que não exerceu o ego. Era todo self, era todo bondade. Era o todo. E a nossa proposta de viver é, algum dia, alcançarmos uma plenitude maior. E muitas e tantas vezes, essa plenitude maior, quase sempre ela perpassa pela naturalização desses fenômenos da chamada morte, ou da morte física. Vamos refletir com mais amorosidade, com mais naturalidade essa questão e desmistificar. Eu recebo muitos e muitos e-mails pedindo orientações, ajudas e sempre que possível eu indico algum livro, indico que leia assista algum filme ou faço diretamente uma sugestão bem pontual para que a gente possa naturalizar todos os fenômenos. É igual a chover, é igual à noite, é igual ao sol, não é? É preciso que a gente conheça um pouco mais sobre essa questão da vida para poder opinar e não ficar apenas de um lado, e esse lado materialista, negando a realidade da vida e a naturalidade da vida. Sejamos o mais rápido possível naturais. Um beijo de muita paz para você. Longa vida. Sim, porque a vida é eterna. Que Deus abençoe a sua existência. Toda ela. Aqui no plano físico e lá também. Eternamente.